Daniel 6, 3. Carol vai ler, né, Carol? Já está prontinha lá. Quem que vai levar o microfone para Carol? Não, você vai vir aqui? Então vem. Carol vai ler para nós. Som. 3. E ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governantes. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Amém. Vamos orar? O irmão Emerson vai agradecer a Deus, né, irmão Emerson? Senhor, meu Deus, nosso Pai, quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia, meu Deus, quero agradecer pelos irmãos que estão aqui, aqueles que não puderam vir, que o Senhor abençoe Poços de Caldas, o Brasil, amém, o presidente do Brasil glória também, o nosso país, meu Deus, os enfermos, o pessoal que está procurando também trabalho, abre a porta de emprego, abençoe mais um dia, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Meus irmãos, na nossa linguagem, a irmã leu numa linguagem viva, ou linguagem de hoje, né? Na nossa linguagem atualizada, diz que o Daniel se distinguiu dentre os governadores, aqueles que estavam no comando, porque havia nele um espírito excelente, e o rei considerava consigo colocá-lo o quê? Sobre todo o reino. Quem lembra da história desse homem chamado Daniel? Ele foi levado cativo. Diz a palavra que ele vinha de uma linhagem nobre, né? Mas ele foi levado cativo. E o rei, né? Dario aqui no caso, ele escolhia, ou ele mandava que escolhessem pessoas de boa aparência e cultos, né? Os que tinham mais facilidade com o aprendizado, né? Os que tinham mais facilidade com a ciência das coisas, e os preparavam. Eles eram alimentados com a mesma comida do rei, eles tinham ali que passar por alguns rituais durante alguns anos, para depois se apresentar diante do rei e serem consultores do rei, serviçais da elite do rei. É interessante que Daniel, ele é chamado pela Bíblia como um homem de espírito excelente. O que você entende por isso? O que você entende por ter um espírito excelente? Com as suas palavras, sem medo de ser feliz. O que passa no seu coração quando diz, homem de espírito excelente? O pastor Gerson vai colaborar com a gente. Se ele errar, vocês não vai não, né? Se ele acertar, também não aplaudam, não. Brincadeira, pastor Gerson. Amém. Eu vejo assim, pastor, que ele era temente a Deus, né? E obediente a Deus. O que mais, pastor Gerson? Para eles lá, eles não sabiam, né? O que era ser temente a Deus nem obediente, né? Eles não entendiam isso. Mas quais mais qualidades dele que poderiam ser notadas? Era um jovem novinho, né? Isso para nós porque olhando hoje para a juventude atual agora, né? Ele ia fazer diferença no nosso meio hoje. Amém. Não era Amém? Um jovem que tinha os mesmos pensamentos. Uhum. Bom, você vai conversar com um jovem, você tem que ter um dialeto, né? Uhum. Você não entende o que um jovem te fala, não entende? Pô, por fora, por baixo, tá ligado, não sei o quê, vai ser um negócio totalmente doido. Segundo, são pobres de espírito. O jovem, no meu tempo, quando ele estava ali, já entrando para o ensino médio, ele já tinha convicções do que ele queria fazer no ensino superior. Ou se não tivesse condição, porque no nosso tempo era difícil ter condição de fazer o curso superior, ele tinha já um pensamento de qual profissão ele iria se capacitar ainda mais para poder ter depois um casamento, para poder constituir uma família, ter uma casa. E o primeiro sonho de um jovem do nosso tempo, do tempo do pastor Gerson, né? Tempo que amarrava cachorro com linguiça, era comprar um terreninho. Então ele canalizava todos os seus esforços, ele tinha sonhos, comprar um terreninho, depois
lançar ali os alicerces, solidificar uma casinha, não é verdade? Hoje não, né? Pô, e aí, tá ligado, comprou o celular, S2, S3, S7, está por fora, está por dentro, é mais ou menos isso. Mas então, este jovem se diferenciava. O que mais? Daniel, ele confiava somente na soberania de Deus. Então é o primeiro passo na vida de Daniel para ele ter um espírito excelente. Foi o que o pastor falou, obediência e temor a Deus. Confiar somente na soberania de Deus. Às vezes uma menina hoje, ela pode preocupar, será que Deus vai enviar para mim um príncipe? Aí ela fala, eu acho que Deus não vai acudir ou não, até porque eu não ando muito bem na presença dele, eu vou procurar um príncipe meu. Aí casa com um sapo daqueles bem enrugado, não é verdade ou não? E depois tem uma vida difícil pela frente. Domingo eu tive numa escola bíblica, onde foi falado o tema sobre casamento. Meus irmãos, às vezes vocês acham que está quente aqui dentro, né? Vai lá no Nordeste e vai numa escola bíblica lá dentro da salinha, com 5 ventiladores, com 10 pessoas somente. Isso é uma prévia de como vai ser o fogo ardente. É terrível. Você desce suor. Mas foi perguntado para as mulheres sobre o casamento. E grande parte daquelas mulheres nordestinas, elas não tinham mais um casamento. Por quê? Porque apanhavam do marido. Eram usadas como objeto sexual do marido. São realidades totalmente diferentes. São realidades que te parte o coração. Nós não vivemos nem sombra do que esse povo vive. Então muitas vezes você fala, né? Ela é uma desquitada, mas você não sabia que ela apanhava todos os dias, né? Você não sabia que ela era estuprada dentro do próprio casamento. Certo? E havia uma mulher lá casada que ela falou, olha, todo fim de semana tem festa na minha casa. E meu marido não tem uma garrafa de uísque que quando acaba vai dormir, ele tem uma caixa. E ele me faz dançar com ele. E aquelas músicas altas. E aquela mulher falava e chorava. Que para ela era uma agressão à vida dela. Este homem, ele era um homem que ele escolheu o caminho correto. Que ele decidiu andar na presença do Senhor. Tudo que Deus concede a homens é para quê? Tudo que Deus te deu, para que é? Tanto de capacidade, quanto em bens, para que deve ser? Para que o nome dele seja exaltado. Correto ou não? Vocês estão entendendo ou não? Tudo que Deus nos dá é para a glória do Senhor. Então, se Deus me deu uma roupa, essa roupa deve glorificar o nome dele. Se Deus me deu um carro, esse carro deve glorificar o nome dele. Se Deus me deu uma inteligência, essa inteligência deve ser usada para a glória, para louvor do nome dele. Tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus. Por isso a palavra diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, esta palavra, por exemplo, ela me dá uma direção se eu devo ou não ter uma tatuagem. Coisa simples. Tem gente que pega um texto lá de não sei aonde, fala que o homem não fez marca. Não, eu gosto desse texto. É para a glória do Senhor? É para a glória? Não. Ah, eu vou fazer uma viagem. É para a glória do Senhor? Ah, eu vou fazer uma reforma, uma pequena reforma num cômodo da minha casa. É para a glória do Senhor? Ah, eu vou fazer um curso profissionalizante. É para a glória do Senhor? Tudo na nossa vida deve convergir para a glória do Senhor. Aliás, foi para isso que nós fomos criados, para glorificar o seu santo nome. Deus levantou um jovem chamado Daniel, para quê? Para que o seu nome fosse glorificado. Não há função em nós mesmos. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos, a maioria deles foi morto. Dos 12, tirando Judas suicidou, só João não morreu matado. Todos os outros foram mortos. Mas eles morreram em vão? Não. Eles morreram para a glória do Senhor. Eles desejaram morrer para o nome do Senhor. Hoje nós vivemos uma igreja moderna que nós não podemos nem deixar de dar a paz do Senhor, que o irmão já fica
todo grilado, já fica todo problemado. Pastor passou, não deu a paz do Senhor para mim, já está em crise. Imagina se nós fôssemos convidados hoje para entregar as nossas vidas para a glória do Senhor. O que mostra que a igreja hoje está numa carência de conversão genuína, porque nós estamos procurando problema onde não existe. Então, nós vamos ver algumas das coisas que fazem um homem ter um espírito sobremodo excelente. A primeira coisa que nós vamos analisar é o caráter de Daniel. Meus irmãos, Daniel é um dos poucos homens da Bíblia que a própria Bíblia não menciona nem erros e nem pecados. Você pode ver que Moisés pecou, e a Bíblia relatou. Você pode ver que Abraão pecou, e a Bíblia relatou. Você pode ver que Noé pecou, a Bíblia relatou. Você pode ver que Davi pecou, a Bíblia relatou. Um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que pecou. Mas de Daniel, se você procurar, você não vai encontrar. Daniel tinha um caráter diferenciado. O que vocês acham que significa o caráter de uma pessoa? Como é que a gente pode definir? O caráter de uma pessoa é o que na prática? O que quer dizer caráter? Essa pessoa tem um bom caráter, essa pessoa tem um mau caráter. O que nós estamos querendo dizer com isso? Vocês sabem, mas não sabem falar, né? Mas vocês sabem o que é, não é? É a marca daquela pessoa. É o conjunto de atitudes daquela pessoa. Ela é mostrada através do temperamento daquela pessoa. Ela é mostrada através da reação daquela pessoa, da ação daquela pessoa diante das coisas. Mostra qual é a marca dessa pessoa, como ela procede. Meus irmãos, Daniel tinha um caráter nobre. Capítulo 1, versículo 3, alguém pode ler para nós? Capítulo 1, versículo 3. Quem pode ler? Olha, a Lindalva pediu aqui o microfone. Ontem eu conversei um pouquinho com ela depois do culto, ela ficou mais crente ainda. Glória a Deus. 3, né? 1, 3. Capítulo 1, versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Amém. Meus irmãos, Daniel era filho de um nobre, pelo que tudo indica aqui a palavra. Mas muitas vezes, o filho de um nobre não é nobre. Vocês já notaram isso ou não? Muitas vezes um filho de um nobre, ele não tem um caráter de nobre, ele só dá problemas. Já notaram ou não? Agora Daniel não, ele era um filho de um nobre e tinha uma vida que lhe mostrava um caráter nobre, um caráter que estava acima da média. Ele agia como nobre, ele era comportado como um filho de Deus. Então, muitas vezes, uma pessoa que ela não... pessoa meio baixaria, ela ganha muito dinheiro e é considerado os nobres, vamos pôr a parte financeira. Mas ela continua, quando abre a sua boca, você fala, nossa, ela é terrível, né? Não, Daniel não. Ele vinha de uma linhagem e ele era de caráter nobre. Por quê? Ele temia Deus, ele amava Deus. E quando ele abria sua boca, as pessoas notavam que ele era coerente com aquilo que ele fazia. Meus irmãos, Daniel, ele era diferente até nisso. Segunda coisa, caráter consagrado. Daniel 1:8. Quem pode ler para nós? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, Amém. nem com o vinho e nem com a bebida. Então pediu ao chefe do eunuco que lhe permitisse não contaminar-se. Você é levado escravo, jovem, 14 anos mais ou menos. Você é levado para longe dos seus pais, para longe do pastor da sua igreja, para longe de tudo que pode te policiar.
Você é colocado na presença do rei, e o rei diz para você ser alimentado com as mesmas iguarias dele, comidas sacrificadas a ídolos, consagradas a ídolos, e a bebida melhor que havia naquela terra. Qual seria a reação da maioria de nós, com 14 anos, levado diante dos manjares finos do rei? Cair matando, né? Seria isso. Agora, esse homem não. Por que ele era considerado um homem de caráter consagrado? Porque ele decidiu. Decidiu de que maneira? Firmemente. Não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Um jovem de 40 anos, de 14 anos, que tinha tudo para ser altamente revoltado. Porque os jovens hoje entram em crise porque não ganharam um presente do pai. Eles entram em crise. Não é? Eles entram em crise. Fica todo complicado. Tem que levar até psicólogo. Por quê? Porque não são consagrados. Se fossem consagrados, não daria esse trabalho todo. Agora, Daniel não. Ele teve uma decisão, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Este homem era um homem que amava a Deus. A santidade está relacionada com a conduta. Eu não posso dizer que sou santo do Senhor se a minha conduta diz que eu sou um perdido do inferno. Eu preciso realmente comprovar a minha santidade com a minha conduta. Este homem, este menino chamado Daniel, tinha uma conduta santa. Alguém que era entregue a um propósito, e o propósito era a glória do Deus a quem ele servia, a quem ele amava. Vocês viram como está ficando difícil para nós? Se nós pegarmos aqui essas características, duas apenas de Daniel, e colocarmos perante nós, e analisarmos a nossa conduta, o nosso caráter, a nossa nobreza, porque nós dizemos aí fora que nós somos filhos do rei, não dizemos isso? Então nós temos que ter o caráter do nosso rei. Nós temos que ter um caráter nobre, porque o nosso Senhor é nobre. E não vou dizer agora em dinheiro, mas vou dizer em caráter, em vida, em santidade, em pureza, em perfeição. O nosso Redentor é nobre. O nosso Redentor é separado. Então nós devemos ser nobres e separados como Ele. Essa deve ser a marca do nosso caráter. E o que nós temos visto hoje? Totalmente o contrário disso. Daniel 6,4, alguém pode ler? Daniel 6,4, mais uma marca do caráter de Daniel. Vai na irmã Tânia, ela quer ler. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Amém. O caráter fiel de Daniel. Fiel está relacionado com exatidão. Quando você vai no cartório e você fala assim, eu quero uma cópia autenticada. O que isso quer dizer? Eu quero uma cópia que comprovadamente é fiel ao original. Então você sai com aquela cópia, você não pode ter o documento original, você pode ter uma cópia autenticada. Essa cópia está dizendo assim, esse documento aqui é exato como o original. Assim deveria ser o caráter das nossas vidas. Alguém fiel, alguém confiável, um coração exato diante do Senhor. Meus irmãos, ser fiel é ser como Cristo. Nós não vamos ser como Cristo no sentido 100% puro, sem pecado. Mas nós vamos ser embaixadores de Cristo, nós vamos ser os representantes de Cristo. Ainda nessa terra nós seremos imperfeitos até o último dia. Mas as pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo Jesus. Você nunca vai ser cobrado por ser perfeito, sem nenhum erro. Mas você vai ser cobrado por você mostrar Cristo através da sua vida. A sua vida tem sido uma vida de fidelidade ao Senhor. Meus irmãos, você não precisa ser próspero financeiramente. Você precisa ser encontrado fiel pelo Senhor.
Às vezes, a pessoa não vai conseguir bens materiais aqui nessa terra. Mas isso não indica que ela é perdida, que ela é infiel ao Senhor. Ontem nós tivemos aqui uma pregação do irmão Israel, falou muito sobre isso, que a igreja de hoje, a gente fala igreja, mas na verdade nem não é. Ela tem a teologia da prosperidade. Então quer dizer, se você é fiel a Deus, você vai ter coisas. Isso não é bíblico. Quando os discípulos, no Novo Testamento, quando Jesus veio, e ele resumiu a lei em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Que isso engloba toda a lei e os profetas. Isso engloba tudo. Você dificilmente vai lembrar de alguém que tinha dinheiro. Você vai ver alguém que tinha dinheiro e doou tudo e foi viver uma vida na presença do Senhor. Correto ou não? Então você vê para Paulo. Cadê Paulo depois que ele foi para Jesus? Cadê os privilégios de Paulo? Tanto que ele escreve lá em Filipenses: tanto sei ser exaltado como humilhado, tanto viver em bastante coisas como viver na escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, independia da situação que ele estava. Se ele estava com dinheiro ou sem, abastado de alimento ou sem, tudo ele podia no Senhor, porque a vida dele era o Senhor. As demais coisas não mudavam a sua adoração a Deus. Então eu quero que você pense muito. Meus irmãos, fiel para com Deus é ser obediente à palavra de Deus. O perdão. Pedro chegou e falou: quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? O Senhor falou: não, 70 vezes 7. O que quer dizer isso? É infinito, deve ser o nosso perdoar. A coisa que nós mais temos dificuldade é do perdão. Muitas vezes nós pregamos para os outros perdão, mas nós temos essa grande dificuldade. E eu não vou falar que é uma coisa fácil mesmo, porque o nosso coração é um coração ainda endurecido. Quanto mais nós aproximarmos do Senhor, quanto mais nós vivermos a palavra do Senhor, mais fácil vai ser de nós vencermos essa barreira do perdão. Daniel 5,17, por favor, alguém leia. Eu estou indicando alguns porque os irmãos estão demorando para se oferecer. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus dons fiquem contigo, e dá aos teus presentes a outro. Todavia irei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Amém. Havia uma interpretação diante de uma festa onde as coisas do templo eram profanadas. Lembra? Lembra disso? E apareceu uma mão e escreveu na parede. E aí foi chamado Daniel para interpretar. E aquele rei prometeu presentes, né? Belsassar prometeu presentes a Daniel. Daniel era um homem de caráter reto. Daniel não aceitou aquelas coisas. Daniel não quis os presentes, assim como Eliseu também não quis. Mas o seu moço, chamado Geazi, cresceu os olhos, lembra que ele foi atrás e pediu para Naamã dar os presentes. A retidão de caráter é andar de acordo com a verdade do Senhor. É não aceitar o suborno, é não aceitar as ofertas de Satanás. Meu irmão, uma das coisas que mais acontece numa igreja, é fofoca. A pessoa chega para você e fala: você viu só o que aconteceu com o irmão? Normalmente nos corredores, nunca. Aí o irmão, se ele é sério, ele fala: não, então vem aqui, vamos chamar o irmão e nós três vamos resolver isso, não é? É ou não é? Não tem caráter reto, continua com essa vida nos corredores. Estou dando um exemplo, mas pode ser o quê? Você aceitar no seu trabalho, para fazer alguma coisa que agride a palavra de Deus, uma vantagem econômica que você fazer. Certo? Aceitar uma propina, aceitar alguma outra forma para prejudicar alguém, tudo isso é a mostra de que não tem um caráter reto. Este homem foi-lhe oferecido presente. Se fosse nós, o que ia falar? Pô, presente dado, né? Eu não estou roubando de ninguém, não é verdade ou não? Mesma coisa, você acha uma mala de dinheiro ali perto do riozinho do Quênia. Tem lá 100 mil reais. Você abre e vê todo aquele dinheiro. Olha, não tem ninguém.
Se você tem um caráter reto, o que você vai fazer? Achado não é roubado, vai pôr na sua conta? Não. Você vai procurar as autoridades e vai falar: eu encontrei em tal lugar, tal hora do dia tal, esta mala e estou trazendo aqui para que seja tomado que providência. Quero fazer um boletim de ocorrência, vamos contar aqui, conferir o valor, correto? E não é meu, é de alguém que perdeu. Ou de alguém que abandonou. Caráter reto. Se você achar alguma coisa que não é sua, você não vai botar a mão sobre ela, a não ser que for para procurar o dono. Meus irmãos, se os homens dessa nação tivessem o caráter reto, nós não precisaríamos de grades nas nossas casas, nós não precisaríamos de porta nos templos. A porta poderia ficar só para não entrar chuva, mas poderia ficar aberta. O que acontece? Nós estamos em extinção de homens de caráter reto. Essas são as características do caráter de Daniel. Agora nós vamos para o segundo tópico, a competência de Daniel. Meus irmãos, eu posso falar porque eu tenho autoridade para falar sobre isso. As pessoas falam que no Brasil não tem emprego. Tá, nós estamos realmente numa crise. Mas a maioria dos desempregados não valem o salário que recebe ou que receberiam. Procure alguém para trabalhar para você, ou com você, na empresa que você trabalha. A coisa mais difícil é você achar uma pessoa que tem realmente essa competência de fazer aquilo que ela está combinada dela fazer. Correto ou não? Está fácil achar um companheiro para trabalhar hoje? Difícil, né? Difícil. É fácil você achar uma pessoa extremamente competente desempregada? Eu estou falando que acontece, mas eu estou falando, há uma facilidade em você achar um ótimo pedreiro desempregado? Pode ser que o serviço até diminuiu, porque está até tendo que viver com menos um pouquinho, porque é a crise da nossa nação. Mas sempre tem alguém procurando por um pedreiro bom. Correto ou não? Estou dando um exemplo aqui, poderia ser qualquer outro. Daniel era um homem competente. Daniel, tudo que ele pegava, ele levava até o fim. A competência é uma aptidão, uma condição que caracteriza o trabalho de uma pessoa. Daniel se distinguiu por ser mais competente do que os demais, por ser excelente naquilo que ele fazia. Ser excelente naquilo que faz, não é fazer o que é proposto, é ir além do que é proposto. Hoje, se você fizer só o que o patrão mandou, você já é chamado de quê? Puxa-saco, de traidor, de traíra. Não é verdade ou não? E se você fizer além, aí vocês vão matar você, não é verdade ou não? Você já viu aquele aluno bom, que faz tudo que o professor manda? Os outros que não gostam de estudar, xinga ele, né? Fica bravo com ele. E quando é um aluno que está até já puxando matéria que nem foi dada, aí os alunos querem matar esse cara. Por quê? A competência, ela mexe com aquele que é incompetente. Ela traz desgosto para aquela pessoa que é competente. Nós devemos ser competentes. Primeiro, Daniel tinha instrução. Daniel, ele era um homem que buscava conhecimento das coisas. Nós não vamos ler o texto, está lá em Daniel 1,4. Mas Daniel, ele queria, meu irmão, minha irmã, vamos falar do trabalho secular nosso. Cada um tem seu trabalho. Nós precisamos o quê? Buscar conhecimento das coisas que nós fazemos. As coisas estão mudando dia a dia. Nós precisamos ser competentes nisso. Sabe qual que é a pior referência para alguém? É alguém que chega e fala, olha, aquela pessoa da sua igreja, nossa, ela não quer nada com a vida, ela não quer ir para frente. Isso é horrível. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos buscar instrução das coisas. Segunda coisa, da competência dele, é a sabedoria. 5, 13 e 14. Alguém pode ler para nós? Capítulo 5, versículos 13 e 14. 5, 13 e 14. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, e disse Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai,
trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em Amém. ti. Glória a Deus. Daniel, então, tem conhecimento, que é a luz, tem inteligência e tem sabedoria. O que é conhecimento? É o acúmulo de informação que você consegue ter. Correto ou não? O que é inteligência? É capacidade de raciocinar. Mas o que é sabedoria? É saber pegar toda essa inteligência, todo esse conhecimento e aplicar na sua vida e principalmente no seu relacionamento com as pessoas. Então, muitas vezes a pessoa pode ter conhecimento, pode ser estudado, mas não sabe mexer com as coisas, não sabe colocar isso na prática. Daniel tinha as 3 coisas. Olha, quem estava falando era inimigo do povo de Israel. Há em você luz, conhecimento e sabedoria. Há em você um espírito de um Deus. Eles não sabiam que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Então eles dizem, há alguma coisa que vem de um Deus sobre a sua vida. Olha que maravilha isso. O depoimento de uma pessoa que não tinha nada com ele. O rei falando. Meus irmãos, como é a sua vida? Principalmente quanto à sabedoria. Não adianta você ter todo o conhecimento, se você não tiver aplicação nisso, diante de uma situação e diante de uma pessoa. As pessoas, elas precisam ser instruídas, mas você precisa ter sabedoria para fazê-lo. Senão você vai afastar as pessoas, senão você vai destruir as pessoas. Você pode até ter razão num fato, mas talvez não seja o momento de você falar desse fato. Nós precisamos buscar sabedoria. Como nós alcançamos sabedoria? Pela palavra de Deus. Como nós alcançamos? Tiago, capítulo 1 diz, quem quer ter sabedoria, peça a Deus, que vai dar prontamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos nos curvar diante do Senhor. Nós precisamos temer o nome do Senhor. Nós precisamos buscar a sabedoria do alto. Para quê? Para que a aplicação do nosso conhecimento, da nossa inteligência, seja favorável a muitos e para que o nome do Senhor seja engrandecido. Eu e você precisamos disso. Nós precisamos da misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã, para que a gente possa agir com a sabedoria do alto. Olha, só Deus pode nos dar isso. E os grandes heróis da fé reconheciam que tudo que eles tinham vinha do Senhor. Por isso a vida deles era uma vida de peso. Eles tinham uma palavra firme. Daniel 5, 10 até o 12. Quem pode ler para nós? A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha, e disse, ó rei, vive para sempre, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência, e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, ó rei, constituiu o chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus, dos adivinhadores. Porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, em ciência, entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Amém. Qual que é o testemunho aqui? Há um homem no teu reino que é leal. Lealdade. Meus irmãos, Daniel, ele participou de 4 governos, de 4 reis.
Começou no primeiro, Nabucodonosor, Dario, Beltesazar e Ciro. Se não me engano, esses 4. Por que ele permaneceu tanto tempo? Porque ele era leal. Você não viu o testemunho? Traz esse homem, que esse homem serviu. E ele serve até hoje. Muito nos falta lealdade. Primeiro a Deus e a sua verdade. Quando nós estamos perto do povo ímpio, nós estamos igual Pedro. Pedro, quando você está com os gentios, você parece um gentio. Quando você está com os judeus, você parece um judeu. Você se mostrou repreensivo. Nós precisamos ter lealdade ao nosso Senhor em primeiro lugar. Nós temos que nos manter coerentes com a nossa fé em toda e qualquer situação. Nós vamos ser leais aonde nós servimos também. Meus irmãos, a lealdade é algo que está em extinção. As pessoas têm traído outras pessoas. As pessoas não têm sido leais, porque não têm a Deus verdadeiramente. A lealdade é uma característica que faz com que você passe pelas crises sem trair ninguém, sem colocar ninguém para baixo. Então nós precisamos buscar a lealdade em todo o nosso viver. Agora nós vamos falar sobre o espírito de Daniel. Daniel era um homem de espírito excelente. Por que Daniel era um homem de espírito excelente? O que governava a vida de Daniel, na verdade? O Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, quando Daniel falou, olha, eu resolvo, e chamou o chefe dos eunucos lá, as penás, né? Chamou e falou, eu não quero comer essa comida, eu e meus amigos aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não queremos comer. Ele estava correndo o risco de ser morto na mesma hora. Sabiam disso ou não? Você não podia ir contra uma ordem do rei. E ele falou, faz um teste conosco durante alguns dias. E o eunuco, por Daniel, pela palavra de Daniel, pôs sua vida em risco também. E o que aconteceu? O Senhor deu a Daniel graça. Daniel era um homem de espírito excelente, porque Daniel, ele vivia pelo poder do Espírito Santo. Ele foi usado durante o período do exílio para profetizar e interceder pelo povo de Israel. Algumas características. Primeiro, 6:10. Quem pode ler para nós? 6:10. Vamos rápido, irmão. Nós temos 6 minutos. E nós temos 5 questões aqui. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa, no andar de cima. Havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graça ao nosso Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Amém. Daniel tinha que vida? Vida de oração. Meus irmãos, eu tenho que falar. Mas por que você não vem em uma reunião de oração aqui durante a semana? Ah, irmão Pedro, eu orando na minha casa ou orando aqui é a mesma coisa. É a mesma coisa, eu concordo. Tanto você olhando de joelho como você orando em pé. Mas há uma programação de oração dessa igreja. Todas as manhãs, quinta-feira à noite e sexta-feira depois do culto. É um lugar preparado para a adoração ao Senhor. Há uma convocação de oração. Eu vou afirmar para você, e você pode até ficar bravo comigo, mas não importa, eu nunca quis que você ficasse bom comigo. Você tem uma vida de oração, tanto de oração, que você não sente o desejo de estar aqui, pelo menos em uma dessas programações? Porque às vezes você é tão crente, que você já virou anjo. Então você não pode nem misturar com nós, pecador, que ora aqui nesse tempo. Mas será que você não tem desejo, já que você é um homem de oração, uma mulher de oração, de estar aqui com seus irmãos, ajoelhados, e buscando do Senhor, e buscando no Senhor? Eu não entendo. Eu não entendo isso, não sei explicar. Eu sei que você trabalha, você não pode estar em todos os horários, mas você não pode estar em um.
Tem algum problema, meu irmão, com a sua vida de oração, eu afirmo isso. Segundo, capítulo 9, versículo 2. Nove, 2, quem pode ler? Rapidamente aí. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara ao Senhor, ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Conhecimento espiritual. Deus revelava a ele e ele discernia espiritualmente. Ele tinha vida espiritual. Meus irmãos, hoje é aquele negócio, Deus manda te dizer. Deus não mandou nada dizer. Deus mandou até a pessoa ficar quieta, mas ela, como é tagarela, ela vai lá e diz para o outro alguma coisa. Mas da palavra ela não sabe nada. Meu irmão, uma vez veio uma pessoa aqui na igreja, essa pessoa disse que era até presbítero. Eu pedi para achar Romanos. Lá de cima a gente vê muita coisa. Mas essa pessoa folheou a Bíblia, até o ponto dela pegar a Bíblia e jogar no colo da esposa e desistir de achar Romanos. Romanos! Será que tem conhecimento espiritual mesmo? Será que tem discernimento? Terceira característica, versículos 4 e 5 do mesmo capítulo 9. Alguém pode ler? Vamos lá. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Sensibilidade a Deus vai te trazer sensibilidade ao pecado. Daniel, um homem reto, um homem que jamais foi citado algum pecado dele, ele faz uma oração: temos pecado. Existem irmãos arrogantes, petulantes, acham que por ter algum tempo a mais ali, é melhor que o outro, é mais santo que o outro. Para com isso. Daniel era sensível às coisas de Deus. Daniel, ele era alguém que estava conectado ao trono do Senhor. Ele tinha sensibilidade para as coisas espirituais. Meu irmão, esse tipo de sensibilidade só se adquire através da oração e da meditação na palavra de Deus. Não é mágico. Muitas vezes pessoas falam aqui: vem aqui, quem quiser ser enviado eu vou orar, e passar óleo na mão, passar óleo no pé, passar óleo na cabeça, lambuza o irmão, depois o irmão tem que tomar banho de novo. Para com isso. Você não vai ser enviado se não tiver vida com Deus, ou você vai ser enviado e envergonhado logo a seguida. Não é assim que funcionam as coisas. Deus não quer o seu talento. Às vezes a pessoa acha que tem talento, pode tudo. Não. Não sei o que está acontecendo. Você precisa ser no Senhor. Deus não quer o que você faz, Ele quer o que você é. Você precisa ser convertido ao Senhor. Você precisa estar com a vida voltada para o Senhor. O seu coração tem que ser um coração manso na presença do Senhor, pronto para receber do Senhor. Visão. Daniel, ele teve mostrado pelo Senhor a visão do futuro. Porque Daniel tinha uma vida no altar do Senhor. Meus irmãos, nós temos gente se levantando como falso profeta hoje, sendo que Deus mostrou um tanto de coisa. Aquela mulher que começou a igreja adventista, Ellen White, aquilo lá é uma furada. Os mormons, meu irmão, é uma furada. Visão de homem, Deus só falou com eles, não falou com ninguém mais, só com eles. E começa uma doutrina em cima deles. É errado. É errado isso. Discernimento. Meus irmãos, é preciso ter a compreensão dos propósitos de Deus. Isso é ter discernimento
das coisas de Deus. Olha, eu queria que você buscasse isso do Senhor. Se houver uma doutrina que estão lançando aí, e se você não tiver conhecimento das coisas de Deus, você vai cair nela. Certo ou não? Você vai cair e vai andar por ela. O que as igrejas querem hoje? Arrebanhar gente e ter uma coleta de dinheiro grande. É isso que as igrejas querem. Eu não estou citando A, B ou C, eu estou dizendo o que está acontecendo no nosso momento de vida, é isso. E se você não tiver discernimento, o pastor, quando ele quer o seu dinheiro, ele vai falar assim para o seu pecado: não, irmã, isso é assim mesmo. Uma vez foi um cara podar o jardim lá na minha casa, faz uns 15 anos. E aí, ele parava toda hora para fumar. E aí ele falou para minha esposa que ele estava indo numa igreja evangélica. E aí que o pastor queria batizá-lo. Ele falou: mas eu não posso, aqui nem do cigarro eu não libertei. Aí disse que o pastor falou para ele: não, você batiza, depois você vai largando o cigarro. Ele, que é um ímpio, ou era um ímpio, eu não sei mais, faz 15 anos que eu não vejo, disse: eu não aceitei porque eu não achei isso coerente. Entendeu ou não? O ímpio dando uma lição no pastorzão: eu não aceitei porque eu achei que isso não era coerente. Eu precisava primeiro me libertar disso aqui. E na verdade não é só isso, é de muito mais. Mas quem liberta é o sangue do Cordeiro. Mas esse homem, na simplicidade dele, ele deu uma resposta viva para o pastor daquela denominação. Tá bom? Então, meus irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual. Meus irmãos, como está a sua vida? Como está a sua vida com o Senhor? Olha, está chegando o tempo. O Senhor vai voltar. Muitos de nós não estará nos céus. A maioria de nós, chamados povo de Deus, que se autoproclama como povo de Deus, será lançado ao inferno. É tempo de nós analisarmos a nossa vida mediante a palavra. Não é falar que eu sou melhor que a irmã, que eu sou melhor que a Socorro. Não é isso. A Socorro tem a vida dela com Deus, a irmã também, eu também. É como você está com Deus realmente. Você já é salvo no Senhor Jesus? Você já é nascido de novo? Você já morreu para si mesmo? Você já foi levantado como um novo homem em Cristo Jesus? Essa é a grande questão. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar e nos direcionar segundo a tua santa e soberana vontade. Amém? A irmã Hilda falou que só vinha no culto hoje cedo se ela pudesse orar. Então vem cá, irmã Hilda, vem orar. Eu vou deixar para não perder a freguesa. Vamos ficar de pé? Vamos acompanhar junto com a irmã Hilda. Espera para dizer amém, porque nós vamos ver que ela fala primeiro, tá, irmão? Senão nós vamos dizendo amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai que estás no céu e aqui conosco, graças te damos por essa manhã abençoada que o Senhor nos concedeu, com vida e com saúde, estarmos aqui para aprender mais um pouco de Ti. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus nós pedimos, tem misericórdia de nós, Pai querido, para que nós possamos, Pai querido, ter um caráter forjado igual ao de Daniel, para que possamos, soberano Deus, compreender mais o que o Senhor quer de nós, para que possamos, Senhor Deus, estar de joelho, com a cara no pó, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós mesmo, para que possamos, Pai querido, ter sabedoria vinda do alto, para que nós possamos, poderoso Deus, fazer a sua vontade, dar um testemunho que agrada o seu coração, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos abençoa, nos guarda, nos prepara, Pai querido, esse dia, para que nós possamos buscar do Senhor para nossas vidas, para que nós possamos vir aqui pela sua misericórdia adorar o Senhor, mas queremos e precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, Pai. Nos ensina, tem misericórdia de nós, nos leva de volta para os nossos lar, Pai querido, num propósito de estar cultuando o Senhor esse dia todo e possamos, Pai querido, fazer aquilo que agrada o Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Hoje à noite nós teremos a ceia do Senhor. Que Deus abençoe e até mais.